Depois de muita espera, finalmente saiu o trailer do Superman. A galera realmente ficou empolgada. Contudo, com tantas coisas acontecendo nesse trailer e com muitas referências, as pessoas estavam se perguntando qual que é a história desse filme, afinal de contas. E no vídeo de hoje, vamos fazer a aguardada mega análise da Batcaverna. Olha, fizemos essa super análise com lupa, olhando frame a frame durante 2 dias e conseguimos encontrar alguns segredos, alguns detalhes que eu acho que vai valer muito a pena assistir esse vídeo. E vamos comentar também algumas teorias do que pode acontecer no filme. Muito bem, tem muito assunto nesse vídeo, eu já peço para vocês irem deixando aquele bate-like, aquele bate-comentário. Muito bem, roda a abertura e vamos lá! Muitos pontos que a gente poderia começar destacando aqui no trailer. E eu queria começar falando sobre a grande inspiração desse filme, que é a HQ do Superman All Stars. Ao longo do trailer, vemos o Superman enfrentar um kaiju, o conflito no leste europeu, no país fictício, na qual a gente sabe que o Superman vai interferir, o conflito dele com Lex Luthor e o Ultraman, e a relação do Superman com seus colegas de trabalho, tanto do Planeta Diário quanto dos super-heróis. O filme parece realmente estar estruturado com várias pequenas aventuras que formam uma grande aventura do Superman no longa. E essa é justamente a fórmula da HQ do Superman All Stars. É bem possível que todas essas ameaças tenham um denominador comum, que deve ser o Lex Luthor. Por exemplo, o conflito no leste europeu. Existe a possibilidade do próprio Lex Luthor estar fornecendo essas armas para esse conflito estar acontecendo ali. O kaiju, por exemplo, também pode ter sido uma experiência do Lex Luthor. E o Lex Luthor está fazendo isso porque talvez ele odeie o Superman. Nesse mundo, já vimos que tem alguns heróis que trabalham diretamente para corporações. De certa forma, esses heróis são controlados. Enquanto que o Superman não pode ser controlado. Ele não trabalha para ninguém. Talvez parte do Lex Luthor odiar tanto o Superman é porque ele não consiga controlar o Super. Mas até mais do que isso, porque o Lex Luthor, ele duvida de verdade que o Superman é um cara que tá ali só por realmente querer ajudar as pessoas, e que não tá pedindo nada em troca. O Lex Luthor, em alguns momentos, pode até querer ajudar a humanidade, mas ele faz isso em benefício a ele próprio, e ele não consegue entender que tem uma outra pessoa que também quer ajudar o mundo, mas ele não faz em troca de nada, nem mesmo pro seu ego. Sabemos que o Lex Luthor vai invadir a Fortaleza da Solidão em algum momento do filme, como a gente viu numa das cenas do trailer do cinema. Ele invade a fortaleza com a Engenheira e o Ultraman. Especula-se que esse Ultraman seja justamente um clone do Superman, e talvez seja assim que ele consiga abrir a Fortaleza da Solidão. E eu acredito que ele esteja na Fortaleza da Solidão para tentar encontrar alguma coisa para incriminar o Clark. Talvez ele queira procurar algum tipo de arma que tenha na Fortaleza, para justamente poder argumentar que o Superman não é assim tão bonzinho como ele diz ser. Podemos ver nessa cena que ele está realmente obcecado em pegar ou destruir a imagem do Superman. Percebam que na orelha dele, o Lex tem um comunicador. E na cena seguinte, temos uma cena aberta da Luthor Corp, e bem no meio podemos ver a Engenheira. Essa personagem com certeza está trabalhando para o Luthor, assim como o Ultraman. Fica bem claro que tanto o Ultraman quanto a Engenheira pertencem à mesma equipe. O que o trailer indicou é que eles estão trabalhando para o Lex Luthor, mas eu também não descarto a possibilidade dos dois estarem trabalhando para Argus. Talvez o Lex Luthor tenha o controle deles por justamente ter uma boa relação com a Argus. Talvez a Luthor Corp tenha um contrato com a Argus para justamente fornecer esses soldados meta-humanos, como é o caso da Engenheira ou mesmo do Ultraman. Uma outra coisa importante é que a Engenheira é uma das personagens do Grupo Authority. O Grupo Authority, ele é muito conhecido por justamente ser o contrário disso. Um grupo de super-heróis independente que não responde a ninguém. Eles criam sua própria regra. E se nesse momento ela faz parte de algum grupo da Argus, eu acho que ao longo do filme a Engenheira vai passar por algum tipo de arco de redenção, talvez sendo convencida pelo Superman de que o que ela está fazendo é errado por justamente trabalhar com Lex Luthor. Talvez no final do filme ela realmente se livre da Argus, e essa seja a sementinha para no futuro a gente ver o Grupo Authority. A outra coisa muito importante que a gente tem nesse trailer é o conflito no leste europeu, no país fictício chamado de Borúvia. A cena mais emblemática e 10 de 10 do trailer é essa que um garotinho levanta uma bandeira do Superman. Isso já prova que o Superman é uma força global e reconhecido mundialmente.
Esse conflito na Borúvia é a notícia que ganha destaque no Planeta Diário. Nessa imagem do mesmo jornal que descobriram na internet, podemos ver que quem faz a reportagem é o Clark Kent. Na foto do jornal, vemos uma espécie de robô intitulado O Machado de Borúvia. Algumas pessoas acreditavam que essa imagem aí era do Gorilla Grodd, mas depois que conseguiram a imagem do jornal em alta definição, essa teoria caiu por terra. Lendo a reportagem do Planeta Diário, a gente fica sabendo que o Superman sim interfere nos eventos de Borávia, e é por isso que esse vilão, intitulado Machado de Borávia, ataca na Cidade Baixa de Metrópolis, culpando o Superman por tudo que aconteceu, e o Superman interfere. Agora, a gente também sabe que o filme do Superman teve uma reescrita no ano passado, antes das filmagens começarem. E ao que tudo indica, esse conflito no leste europeu, antes da reescrita, seria no Oriente Médio. E ficou subentendido que o James Gunn mudou o roteiro para justamente não ter um conflito no Oriente Médio, porque nesse momento tem um conflito no Oriente Médio na vida real. Então ele pode ter alterado o lugar desse conflito e até talvez reduzido um pouco a importância desse conflito no meio da história. Mas, de qualquer jeito, o filme foi reescrito antes das filmagens começarem, e não tem nada de Gorilla Grodd. Tem uma cena vazada que o Superman traz algumas pessoas para Metrópolis, e eles parecem ser refugiados desse país do leste europeu. Talvez esse seja um dos motivos do Superman ser tão odiado nesse momento pela população de Metrópolis. Porque o Superman pode ter interferido num conflito internacional na qual ele possa ter sido proibido de agir. E aí, através de uma construção narrativa envolvendo imprensa, sabe, mostrando as televisõezinhas, a gente possa ver a opinião pública meio que contra esse intervencionismo que o Superman fez. Agora, tudo isso realmente pode ser parte de um grande plano do Lex Luthor para manchar a imagem do Superman e jogar a população contra o Superman. Até porque estamos falando de um personagem que na animação da Liga da Justiça concorreu à presidência dos Estados Unidos só para manchar a imagem do Super. Esse homem tem hiperfoco em destruir o Superman. Ele faria qualquer coisa, até mesmo dar armas para as pessoas lá no leste europeu para ter uma guerra lá, e ele saber que o Superman iria interferir e isso poderia ficar ruim com a opinião pública dos Estados Unidos. Esse poderia ser um dos planos para tentar destruir o Superman do Lex Luthor. De um jeito ou de outro, a população de Metrópolis ser contra o Superman já evidencia um pouco o que vamos ter nessa história, já que com certeza veremos o Superman reconquistando a confiança da cidade que mora. Eu acho que o Superman vai ter um arco plano nesse filme. Isso é, quando o personagem não muda, mas ajuda todas as outras pessoas ao seu redor a melhorar. Para vocês terem uma ideia, um arco plano é tipo Paddington. Não é que o personagem não vai ter um arco emocional ao longo da história, é que ele essencialmente vai continuar como começou a história. E é o que eu acredito que esse filme vai ter. O Superman vai começar inerentemente bom, já muito bem caracterizado com os ideais que ele tem, que a gente conhece dos quadrinhos, e ele vai conseguir influenciar essas pessoas que nesse momento não gostam dele. Beleza, vamos falar agora um pouco do Kaiju, que é um dos grandes mistérios desse trailer. Num determinado momento do filme, o Kaiju vai atacar a cidade de Metrópolis. Sabemos que o Superman vai agir e proteger a população, como ele salva a garotinha aqui. Contudo, não vemos o Superman atacando a criatura. E eu acredito que o Superman tentará ajudar o monstro. Porque olha para esses olhos. Eles fizeram o design desse monstro de propósito para ser fofinho. Não me parece ser um monstro que quer realmente destruir a cidade, e sim um monstro que sofreu uma experiência genética e ficou gigante. Acredito que o Superman vai perceber que essa criatura está em agonia e vai tentar tirar ela da cidade. Aliás, eu aposto que os outros heróis, Guy Gardner, Mulher Gavião, vão tentar atacar o monstro. Talvez até tentando matá-la, porque é um monstro que está destruindo a cidade. Eles têm que proteger a população. Vamos matar o monstro. E eu acho que o Superman vai ser o cara que vai dizer, não, não é bem assim. Até essa cena que o Superman leva um golpe de fogo mostra isso. Ele está distante da criatura, talvez tentando convencê-la a não fazer nada. E além disso, também tem uma outra informação envolvendo os vazamentos do filme, porque um dos action figures do Lex Luthor do filme tem a descrição que vai vir com um acessório chamado Baby Kaiju. Bem, é bem provável que a gente esteja falando do mesmo Kaiju, só que numa versão pequena. É possível que o Baby Kaiju realmente seja uma experiência do Lex Luthor. Talvez ele tenha até roubado esse Kaiju da Fortaleza da Solidão. Lembrando que nos quadrinhos, a Fortaleza também abriga um santuário de alguns animais resgatados pelo Superman. Lex Luthor pode ter invadido a Fortaleza, pego esse animal, levado para o seu laboratório, feito experiência genética, transformando um monstro gigante.
E eu realmente acredito que vai ter algum tipo de plot twist envolvendo toda essa sequência com Kaiju. Não acho que vai ser uma simples cena de luta do Superman com um monstro gigante. E essa sequência do Kaiju parece ter sido inspirada num daqueles episódios do Superman da era Flashner, na qual o Superman realmente enfrenta uma criatura verde gigante. Claro, no desenho parece o Godzilla, mas não é o Godzilla. Até porque esse episódio é nos anos 40, alguns anos antes da criação do Godzilla mesmo. É uma daquelas coincidências inacreditáveis que a gente tem no mundo. Vamos falar agora um pouco dos outros heróis. O James Gunn já falou em algumas entrevistas que a intenção de mostrar os outros heróis é para justamente mostrar os colegas de trabalho do Super como super-herói e contrastar isso com os colegas de trabalho do Planeta Diário. É por isso que o Planeta Diário tem um elenco completo dos personagens dos quadrinhos, não só Jimmy Olsen, Perry White e Lois Lane, mas também Cat Grant e Steve Lombardi. Ele quer ter a dinâmica inteira para contrastar com os heróis e mostrar essa rotina do Superman, a vida de super-herói, a vida da identidade secreta. No trailer temos 4 heróis: o Lanterna Verde Guy Gardner, Kendra, Metamorfo e Mr. Terrific. O Guy é um clássico lanterna das HQs do Lanterna Verde, criado em 68. Contudo, ele ficou realmente popular na fase da Liga da Justiça Internacional. E é muito importante citar essa HQ porque parece realmente que o James Gunn está se inspirando nessa run para fazer um pouco o seu universo. No trailer e no vazamento dá para ver que esses heróis estão usando uma jaqueta branca padrão. Sabemos que esses uniformes possuem um logo da empresa do Maxwell Lord. E esse é um personagem que também está no filme e vai ser interpretado pelo irmão do James Gunn, Sean Gunn. Nas HQs, o Maxwell Lord é quem ajuda a construir a Liga da Justiça Internacional na HQ que eu citei antes. Ele vira uma espécie de relações públicas da equipe, conversando diretamente com a imprensa. E aqui nessa versão do James Gunn, parece que o Maxwell Lord ele é dono dessa equipe dos heróis. Isso colabora com a teoria de que alguns heróis desse universo são registrados, e eles trabalham para empresas, talvez esse seja o salário deles. E aqui pode entrar um argumento que o filme vai querer fazer justamente para contrastar e mostrar como que o Superman é diferente desses outros heróis. E o Superman está fazendo isso de graça, talvez ele não tenha se registrado, ninguém sabe a identidade secreta dele. A Mulher Gavião é a Kendra. É importante destacar que essa não é a mesma personagem que aparece no desenho da Liga da Justiça. É outra, com outra origem, e as suas asas não são naturais, tá? Elas são formadas pelo metal enésimo. E se for como nas HQs, o que permite ela voar não são as asas, e sim o cinto que também tem o metal enésimo. Aqui nessa cena, vemos a Mulher Gavião atacando no meio da cidade. Essa cena aqui, eu acho que faz parte da luta contra o Kaiju. Num primeiro momento, nessa luta do Kaiju, eu acredito que esses heróis registrados, que pertencem a uma empresa, vão liderar a luta contra o Kaiju, enquanto que o Superman vai ficar focado em salvar as pessoas ao redor da área de perigo. E só depois eu acredito que ele vai enfrentar o Kaiju e querer ajudar o Kaiju. O Mr. Terrific, segundo James Gunn, é o herói que mais vai aparecer depois do Superman. Pelos vazamentos, sabemos que ele tem uma boa relação com o Clark, porque num dado momento do filme, ele vai ter que cuidar do Krypto, e que vai aprontar bastante na cidade. Agora, por que será que o Superman precisa que um outro herói cuide do Krypto? Eu acredito que seja porque ele vai estar ocupado no encontro com a Lois Lane. O nome do Mr. Terrific é Michael Holt. Ele é um dos maiores gênios do universo da DC, rivalizando com Batman e Lex Luthor. É top 3. Nessa cena que ele aparece, podemos ver ele com suas esferas T. Essas bolas aí podem fazer de tudo para o Mr. Terrific, como hackear sistemas, gerar campos de proteção e até mesmo atacar inimigos. Nessa cena, o Mr. Terrific está protegendo uma mulher, que não dá para identificar quem é, enquanto que eles estão sob ataque de paramilitares. Aliás, esses militares estão usando trajes criados pela Luthor Corp. Entenderam quando eu disse que o Luthor pode estar vendendo armas lá para Borúvia? Talvez essa seja uma dessas cenas. E dá para ter certeza que são trajes da Luthor Corp, porque tá no peito deles o logo da empresa. E o último personagem que falta comentar aqui dos heróis é o Metamorfo. O nome dele é Rex Mason. A única cena que vemos dele no trailer está em volta de mistério. O Rex é um homem que trabalha para indústrias Stag. Nas HQs, ele ganhou seus poderes após visitar uma tumba egípcia a pedido do seu patrão. Mas para mim, a melhor origem dele está no desenho da Liga da Justiça. Sabemos, por conta dessa cena aqui, que as indústrias Stag vão aparecer. É provável que o dono da empresa também apareça, e o nome dele é Simon Stagg. Esse personagem faz muito parte do lore do Metamorfo, porque o Stagg é o pai da sua esposa nos quadrinhos.
a Saphira Stagg. E também existe uma teoria que a Saphira Stagg vai aparecer no filme, por conta dessa foto dos bastidores. Essa personagem de rosa supostamente seria a Saphira. Só que isso também não foi confirmado pelo James Gunn, é só uma teoria. De qualquer jeito, eu acho que nesse filme a gente vai ver a origem do Metamorfo. Ou talvez ele pule direto pro Metamorfo já ter sido criado, né? Mas ele está lidando pela primeira vez com a situação da aparência dele. Porque esse é um clássico dilema do Metamorfo, a questão da aparência. Dele ter dificuldades de se aceitar porque ele sabe que a sociedade vai julgar ele por causa dessa aparência dele. Mas o que eu aposto é que ele vai sofrer algum tipo de acidente nas indústrias Stagg, e o Superman vai ficar sabendo disso. Talvez esse seja um dos motivos do Superman ir até o prédio das indústrias Stagg naquela cena do trailer. Eu acho que ele quer saber o que está acontecendo na empresa. Talvez ele suspeite que a empresa tenha uma relação com o Kaiju que atacou a cidade. Dá pra ter certeza que essa cena das indústrias Stagg é depois do ataque do Kaiju, e justamente por conta do uniforme do Superman, já que o Superman vai receber uma rajada de fogo no peito, como a gente viu no trailer. E suspeitando que o Kaiju gigante seja a obra do Simon Stagg, o Superman pode visitar a empresa para fazer algumas perguntas. Aliás, antes de entrar no prédio, a gente vê a população totalmente revoltada com o Superman. Um outro motivo da população estar revoltada aqui justamente seja o desfeito da luta com o Kaiju, já que essa batalha com o Kaiju vai, inclusive, destruir prédios. Talvez a população, revoltada com o que aconteceu com a cidade, quisesse que o Superman matasse o Kaiju. Mas no final, como eu disse, eu acho que ele vai se recusar a fazer qualquer coisa desse tipo. Essa é uma outra teoria do porquê que as pessoas estão jogando copo em cima dele. Mas beleza, falamos dos núcleos dos heróis, vamos falar um pouco do núcleo do Planeta Diário. Nessa cena do teaser, podemos ver a Lois Lane, Ron Trupp, Cat Grant, Steve Lombard e Jimmy Olsen. Também tem o Perry White, que é o clássico editor do Planeta. O interior do Planeta Diário possui uma estética meio retromoderno. Acredito que essa seja uma forma de tentar estabelecer o filme com uma estética mais atemporal, estilo Batman Animated Series, sabe? Que possuía uma arquitetura deco, com carros que pareciam ter saído dos anos 40, mas ao mesmo tempo existiam televisões naquele universo. Eu acho que o James Gunn tá tentando fazer alguma coisa parecida, só que de uma forma mais leve, sem precisar carregar muito a imagem do filme dele para que ele não pareça uma coisa do passado. É por isso que eu acho que as roupas dos figurantes é assim tão colorida, tão fora de época, porque ele quer criar esse clima atemporal de Metrópolis. Nessa cena do trailer, podemos ver que Lois e Clark já tem um clima entre os dois. Curiosamente, eles estão usando as mesmas roupas que vemos eles se beijando depois aqui nessa cena. Ou seja, eles já estão juntos aqui, e tentam esconder isso dos demais do Planeta Diário. A Lois também tem uma cena que beija o Superman, no que parece ser num shopping. Não está 100% confirmado, mas ao que tudo indica, a Lois sabe que o Superman é o Clark. Fora a parte do romance, o trailer não entrega muita coisa envolvendo a Lois. O máximo que podemos falar é que nessa cena ela está usando roupas roxas, e que virou uma marca registrada da personagem nas HQs. Beleza, agora vamos falar um pouco do Krypto. O doguinho aparece após um assobio do Superman quando ele cai muito machucado. O cachorro obedece o Superman e o leva para casa, e que provavelmente é a Fortaleza da Solidão, já que o material de marketing do filme mostra a frase "Take me home" e atrás o cenário da Fortaleza da Solidão. Agora, parece que o trailer tá enganando um pouquinho sobre o Krypto. Isso porque o James Gunn já confirmou nas redes sociais que o Krypto vai ser um tanto quanto arteiro. Isso vai totalmente de acordo com a cena que vazou do Mr. Terrific cuidando do Krypto, porque ele vai invadir uma pet store. Eu não duvido que num primeiro momento do filme eles apresentem um Krypto como esse cachorro arteiro que não obedece o Super, que passeia no espaço, sai voando e o Clark tem que ir atrás, dar um jeito de encontrar ele. Mas na hora que o negócio aperta, que o Superman precisa de ajuda, o Krypto tá lá para salvar o seu dono. Num podcast, ele disse que tinha dificuldades de encontrar um ângulo para tornar o Superman relacionável. E quando ele achou, a história realmente fluiu. Olha, eu sinto que ele estava falando do próprio Krypto aqui. E o povo realmente comprou o Krypto furou a bolha, o que eu acho que prova que o James Gunn estava certo. Bem, ainda resta falar de algumas cenas, como essa aqui do Lex Luthor com uma arma. Isso parece ser um laboratório dele, e o detalhe é que ele está com uma roupa formal, e pelo estresse chegou até a aliviar o nó da gravata.
parece que o Lex está conversando com alguém. Na cena seguinte dessa cena do trailer, a gente vê o Superman preso num lugar e dando um soco para sair. Parece realmente que é o mesmo lugar, muito embora não dê para ter essa certeza. Também existe a possibilidade do Lex Luthor estar conversando com uma de suas experiências, talvez o clone do Superman. Em outra cena do Lex, vemos ele machucado e com muita raiva. E não é só isso, se você der zoom na imagem, vai perceber que a sua roupa está danificada. Então parece que o Lex passou por algum tipo de apuro. Será que essa cena foi logo depois dele ter sido salvo pelo Superman por alguma coisa que aconteceu? Porque olha, o Lex Luthor iria odiar ser salvo pelo Superman. Ah, ele iria odiar. Outra cena misteriosa é essa daqui. Lois e Clark estão num apartamento enquanto no fundo alguma coisa ataca a cidade. Especula-se que essa criatura seja o Solaris, um vilão do Superman que é basicamente um sol, e que ficou muito conhecido pela história do Superman All Stars. O ponto todo da cena é que parece que o Superman está conversando com a Lois e ele parece um pouco na dúvida se ajuda ou não. Agora, por que ele estaria na dúvida em ajudar? A minha teoria é que nesse momento da história, o Superman já foi proibido de utilizar seus poderes. Com certeza esse é um ponto avançado da história porque o uniforme do Superman tá sujo. Isso é depois daquela batalha do Kaiju. Talvez aquele protesto da população leve o Superman a se entregar para as autoridades, como podemos ver num dos vazamentos quando ele é preso pelo próprio Ultraman. Essa é a minha teoria. Ele quer ajudar, mas como foi proibido e a cidade tem outros heróis, eu acho que ele meio que está observando para ver o que vai acontecer. Eu acho que a Lois Lane realmente vai incentivar ele a fazer o que ele realmente quer fazer, sem ter medo das consequências. E ser o herói que ele nasceu para ser. Claro, essa é só uma teoria. No final pode não estar acontecendo nada disso, o Superman só está conversando com a Lois por outros motivos e logo depois ele vai ajudar. Mas beleza, deixa eu falar um pouco agora sobre essa teoria do Ultraman ser o Bizarro. Bem, para quem não sabe, o Bizarro é um clone do Superman criado pelo Lex Luthor. Esse personagem que vemos aqui lutando com o Superman no campo de beisebol está sendo chamado de Ultraman. Sabemos que é esse nome porque numa descrição dos bonecos da McFarlane, o nome Ultraman aparece. A teoria é que ele seja justamente o clone do Superman criado pelo Lex Luthor, e que, portanto, seria o Bizarro. Isso explicaria por que ele tem uma força muito elevada ao nível de enfrentar o Superman. Talvez seja por causa do Ultraman que o Superman apareça lá no início do trailer, machucado para pedir ajuda ao Krypto. E além disso, tem uma outra cena que também ajuda nessa teoria do Bizarro. E é essa cena aqui de uma rajada de fogo. O Superman sai voando para o céu após fugir do fogo. E o Bizarro, vejam só, é um personagem que tem o sopro de fogo, que é um poder inverso ao sopro gelado do Azulão. Então, o que eu acho que está acontecendo aqui é que o Superman está enfrentando o Ultraman, que por sua vez é o Bizarro. E essa luta está acontecendo nos céus de Metrópolis. Ah, Gabriel, mas será que essa cena não é continuação daquela cena que o Superman leva uma rajada de fogo do Kaiju? Eu pensei nessa possibilidade, mas o cenário não bate. Porque no trailer, vemos que o Superman tá do lado de um prédio. Enquanto que essa cena aqui, o Superman parece estar no céu, sem nenhum prédio à vista. E é por isso que eu acho que ele tá enfrentando o Bizarro ali. Mas essa também é só uma das muitas teorias. Existe uma outra teoria que diz que esse Ultraman é, na verdade, o Ultraman. Mas não o Ultraman da Terra 3. E sim o Ultraman com um hífen no meio do nome. O personagem se chama Gary Concord, lá da editora All American, e que depois foi adquirido pela DC. No universo da DC, esse personagem é mais conhecido por causa da Legião de Super-Heróis, porque o filho do Gary Concord, o Gary Concord Jr., aparece em umas histórias envolvendo a Legião. Então, existe esse personagem aí chamado Ultraman que o James Gunn pode estar escondendo o jogo. É um personagem super, hiper, mega desconhecido, improvável que seja ele, mas é o James Gunn. E o James Gunn adora pegar um personagem desconhecido e dar uma revitalizada nele. Talvez seja isso. Porque pode ser esse Gary Concord com um passado completamente diferente que passou por uma experiência genética do Lex Luthor e virou o Ultraman. Até porque talvez a teoria do Bizarro seja muito óbvia, porque tá todo mundo dizendo já que é o Bizarro. Mas pode não ser. E tem esse concorrente que corre por trás, que é o Gary Concord. Se eu acertar essa teoria maluca, voltem para esse vídeo depois, hein? E por fim, a família Kent. O único personagem que vimos foi o pai Jonathan Kent, na fazenda abraçando seu filho.
A Fazenda Kent, ela parece ser bem mais humilde do que geralmente a gente vê. Será que nesse universo a família Kent tá passando por algum problema financeiro? E a outra coisa é que no trailer não aparece a Martha Kent. Será que ela morreu ou vai morrer no filme? Geralmente, em adaptações live action do Superman, vemos o pai Jonathan morrer. E talvez o James Gunn brinque com esse lore invertendo a situação. Ao invés de matar o pai, ele mata a mãe. Agora, é importante lembrar que existe sim uma atriz escalada para fazer a Martha Kent. Não quer dizer que ela não vai morrer, mas também não quer dizer que ela vai. Beleza, agora que a gente viu todas essas cenas, ainda falta comentar algumas referências que tem no trailer. Como, por exemplo, a rua chamada Ross, que é uma homenagem ao Alex Ross. Boruvia realmente é um país que tem nas HQs do universo da DC e já vimos em algumas histórias. Curiosamente, esse país aparece na segunda edição da HQ do Superman. Nesse universo, Alex Corp se chama Luthor Corp. Isso já aconteceu nas HQs, até mesmo no Arrowverse aconteceu. Mas eu não acho que tenha uma referência direta a qualquer uma dessas aparições. E simplesmente chamaram de Luthor Corp para ser diferente dos outros nomes que geralmente aparecem. O robô que aparece na Fortaleza da Solidão provavelmente é o Kelex, um assistente que aparece nas HQs do Superman. Esse visual do robô parece ter sido inspirado na versão do Superman All Stars. Até a capinha ele tem. Especula-se que o personagem secreto que o Alan Tudyk cederá a voz será justamente esse robô. O estádio de beisebol pertence ao clube de Metrópolis que realmente existe nos quadrinhos, os Matthews. No fundo do estádio podemos ver nomes dos jogadores que, pelo que eu pesquisei, são os nomes de algumas pessoas que trabalharam no departamento de arte do filme. O tema do Superman no trailer é composto pelo John Murphy e é inspirado no tema do Superman do John Williams, só que numa versão mais rock. E por fim eu queria falar um pouco sobre algo que esse trailer do Superman conseguiu trazer, que foi a esperança de volta. É um trailer que, na minha opinião, possui uma estética muito quadrinhos, com uma vibe de aventura de Superman muito forte. Tanto se reclamou que a versão do Snyder não tinha muita coisa com HQs, que era a visão do Snyder, e agora que bom, cara, que a gente tem uma versão do Superman que a gente pode apontar o dedo e dizer que é muito HQ. É isso que renova as esperanças não só dos fãs da DC, mas também dos fãs casuais, porque é algo que parece refrescante, novo, especialmente para DC. Eu acredito de verdade que esse filme não é só bom para DC, ele é bom para todo o gênero. Esse filme, se ele realmente for excelente como a gente está querendo que ele seja, como o trailer apontou, ele vai subir a régua. As pessoas vão querer filmes assim. Não só na questão da estética, mas também na questão do roteiro. Porque, sinceramente, esse é um trailer que há 15 anos atrás jamais iria acontecer. Nesse meio tempo, o gênero de super-herói mudou muito. A gente começou a aceitar muito mais coisas dos quadrinhos, uma estética muito mais quadrinhos. E isso, de certa forma, tem a ver com o sucesso da Marvel. Há 20 anos atrás, não dava para colocar o Wolverine com o uniforme amarelo. Agora dá. Há 15 anos atrás, você seria maluco de colocar o Krypton no filme do Superman. Agora dá. Que bom que isso aconteceu, que bom que o gênero de super-herói no cinema evoluiu para a gente ter todo tipo de linguagem possível. Seja super Elseworld ou seja super HQ. É uma construção coletiva. E por mais que doa dizer isso um pouco, não é só mérito do James Gunn. Também tem mérito de todo mundo que passou nessa história. É bem verdade que se fosse outra pessoa ali, não fosse o James Gunn, talvez fosse ser uma outra coisa. Uma coisa que talvez a gente não gostasse. Ou talvez uma coisa boa. Mas o que eu quero dizer é que o gênero evoluiu e permite coisas como essa. A mais pura estética das HQs em tela. E que coisa bonita, que coisa maravilhosa, como é bom viver esse tempo. Como é bom ver um filme de super-herói brilhar os olhos. Como brilhou quando eu vi The Batman. Que bom, o universo da DC tá vivo, vai ser incrível. Mas também não é só mérito do James Gunn. É uma construção de várias outras pessoas que permitiu chegar até aqui. Seja uma construção da DC e da Marvel, mas uma construção coletiva de todo mundo. Mas bem, era isso que eu queria falar. Achei o trailer excelente. Eu espero que vocês tenham gostado da minha análise. A verdade, galera, é que a esperança está de volta. O Superman está de volta. Vamos ver quando o filme sair se algumas dessas teorias que estão aqui nesse vídeo vão se confirmar. Mas se não se confirmar, tá tudo bem. O negócio é discutir, falar de Superman, ler quadrinhos, assistir animações de Superman, deixar o Superman em destaque. Mas bem, no mais, eu fico por aqui. Muito obrigado e dá-lhe DC. E essa foi a nossa mega análise do trailer do Superman. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixa aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.